Olá, estamos de volta com mais um Fala Nova Ponte com o Zé Divino. Preparado, Zé Divino, para o nosso segundo podcast? Preparado, estamos animados aí. E aí, Otaniel? Estamos muito preparados, estamos prontos para trocar ideias. Vamos lá então. Da última vez nós conversamos sobre a vida de vocês, falamos de forma geral da sua administração, mas a partir de agora a gente vai entrar em algumas áreas e eu quero que você conta pra gente bastante sobre cada uma delas. A primeira vai ser educação. Você tem a sua formação como professor, foi gestor por várias vezes, Nova Ponte. E eu queria que você contasse como que era a área da educação durante a sua gestão. Sim, a educação é a menina dos meus olhos, né? Até porque eu sou professor, né? E quando assumimos o primeiro mandato, nós encontramos muita dificuldade e os professores tinham muita dificuldade para trabalhar. Boa parte dos professores não tinham formação acadêmica. Nós chamamos esses professores, demos incentivo para eles, demos bolsa de estudo para vários professores cursar uma faculdade e se qualificarem melhor. E isso aconteceu durante o nosso primeiro mandato, né? E aí foi melhorando a qualidade do ensino. No município tinha várias escolinhas na zona rural, tinha mais de 20 escolinhas na zona rural, com salas de aulas multisseriadas. O que é isso? Era uma professora numa sala de aula que tinha alunos de primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, na época, tudo junto. Então nós tratamos de separar essas salas de aula, uma professora para cada sala. E foi assim que foi feito. Nós pegamos Almeida Campos, por exemplo, fizemos essa separação por sala de aula com cada professor, ampliamos a escola para ter condição de abrigar todos e fomos qualificando esses professores. Mas difícil isso, né? Só para me entender. Na sala tinha um professor, alunos de segundo ano, terceiro ano, todo mundo ali junto. Junto. Gente, um aprendizado. Junto. Ficava prejudicado, assim? Muito prejudicado, muito difícil. Eu estudei dessa forma na zona rural, né? Eu fiz a aula na zona rural e era dessa forma. Era complicado, né? E o professor atender cada série, não é? Tudo misturado ali. Então isso acaba prejudicando o processo ensino-aprendizagem, né? Além de mudar esse cenário, né, com certeza, explica um pouco mais sobre essa capacitação dos professores. Essas bolsas, eles faziam inscrição? Houve muito interesse na época? Não, eles prestavam vestibular, era vestibular mesmo, não é? Nas faculdades, Uberaba, Uberlândia, e a prefeitura pagava o curso, pagava a faculdade para os professores, principalmente aqueles que tinha menos renda, que tinha mais dificuldade de fazer uma faculdade. E não tinha ensino à distância na época, né? Era tudo presencial. Me fala uma coisa, e o impacto dessa ação para a educação do município de Nova Ponte? Porque com certeza, se você investe nos professores, você tem um retorno disso aí na educação. Você acha que valeu a pena? Valeu a pena demais. O impacto foi extremamente positivo, não é? E a gente via isso no aprendizado das crianças, né? E cada ano que se passava, mais professores estavam qualificados e melhor foi o resultado com a educação. Eu me lembro que você citou no outro podcast que nós tivemos da questão das apostilas, se eu não me engano, do COC. Eu acho que somado a isso, com certeza o resultado foi bem positivo. Foi muito positivo, porque nós não abandonamos aquele livro didático que vem do governo. Utilizava ele como um complemento para a pesquisa, mas a apostila do COC era muito melhor, né? Mais fácil de se trabalhar e com um rendimento muito melhor para os alunos, né? E além disso, todos os outros materiais pedagógicos que eram fornecidos aos professores. Antes, às vezes, os professores tinham que comprar esse material pedagógico, tinha que comprar folha, tinha que comprar giz, né? Era quadro de giz mesmo, né? Hoje é tudo no pincel. Pagava para trabalhar, essa é a realidade, né?
Então esse apoio foi fundamental, né? Mochila, o kit escolar, uniforme, merenda de qualidade, né? Com cardápio elaborado por nutricionista, né? E aí nós implantamos o atendimento odontológico dentro das escolas, não é? Isso diminuiu as filas lá nas UBS e você dava uma atenção, né, especial para as crianças. Né? Nós colocamos fonoaudióloga, né? Isso ajudou muito. Quantas crianças têm problema na dicção, na fala, né? Então tudo isso foi contribuindo para a melhoria da educação. Mas você teve uma visão de futuro, porque hoje a gente vê aí em alguns municípios mais próximos que nem esse tipo de profissional nunca nem passou perto de uma escola. Né? Se os pais precisam buscar na rede de saúde e tudo. Naquela época você já trouxe essa inovação, né? Fala um pouquinho sobre a infraestrutura. Você investiu em infraestrutura escolar? Muito, eu investi muito. Vamos lá para Almeida Campos, né, que é um distrito que está a 45 quilômetros da cidade. Então lá nós ampliamos a escola, reformamos a escola, iluminamos a quadra da escola, depois futuramente nós construímos um ginásio poliesportivo coberto para as aulas de educação física e as escolinhas de esporte que nós fizemos. Né? Na cidade, nós implantamos a escola Professor Djalma Alvarenga, lá no bairro Medalha Milagrosa, né? E ela está lá até hoje, atendendo as crianças daquele bairro, do bairro São Francisco. Nós criamos a creche São Francisco, lá no bairro Medalha Milagrosa também. E nós construímos o Centro de Múltiplo Uso Joaquim Costa. Esse centro de múltiplo uso depois foi cedido para a APAI. Então a APAI foi criada na nossa administração e o prédio é cedido até hoje para a APAI, onde funciona a APAI. A APAI, o município, além da cessão do prédio, ele cedia funcionários, fazia o pagamento de água, de luz, fazia um repasse mensal em dinheiro para a APAI sobreviver. Né, para dar essa atenção à educação especial. Gente, a educação é uma mola propulsora importantíssima, né, Otaniel? A gente estava falando no outro podcast, eu lembrei do Otaniel falando da questão dele ir estudar aquela distância, né, tão longa, né, e o estudo, ele realmente, ele semeia aí uma estrada para o futuro, né? Como que você vê? Você acompanhou, mesmo que de longe, um pouco dessa trajetória, desse trabalho do Zé? Acompanhei sempre, a gente sabe dos resultados da educação de Nova Ponte, que sempre foi positivo demais. O Zé, como ninguém, sabe fazer isso, certo? E pelas administrações dele, uma coisa que ele enfatizou muito no último podcast que a gente gravou foi de não ter o material de escola gratuito, não ter uniforme. Nós podemos, como administradores, ter uma obrigação de dar uma igualdade às crianças. Todas as crianças têm que ter a mesma igualdade para buscar o ensino. Tem que ter um uniforme limpo, várias camisas, não só umas 3 ou 4 camisas, no mínimo. Material escolar tem que ser gratuito. Várias crianças não têm condição financeira de ter esse material escolar. Fora o material escolar, a pasta gratuita também. Tudo tem que ser gratuito para dar uma igualdade nessa educação. A educação hoje é o nosso futuro. As nossas crianças é o futuro nosso. São futuros empreendedores, futuros profissionais. Temos que dar uma base para essas crianças. Uma base que vem de uma educação, que o Zé sabe muito, e uma base de igualdade. A base de igualdade, ela tem que existir desde o primeiro ensino, para ela ter a mesma capacidade dos outros. Porque crianças que têm mais condição, têm um material mais de qualidade, tem outro não. Temos que doar esses materiais, ele tem que ser doado. Todas as escolas, todas as prefeituras tinham que ter isso como objeção. Nunca deixar uma criança ter que comprar material escolar. Nunca deixar uma criança ter que comprar uniforme escolar. E além disso, o que a gente tem que prezar também, a gente vive num clima, uma mudança climática muito grande no nosso país, as salas de aula estão muito quentes. Estão muito quentes, então temos que dar uma condição climática para o aluno. A gente tem dia que a gente está trabalhando na fazenda, que a gente está andando aí, que você não consegue descer do carro, aquele mormaço quente, né? Como que a criança fica numa sala de aula, sendo que você não tem um ventilador ou pelo menos um ar-condicionado?
infraestrutura, né? Uma infraestrutura. Temos que dar igualdade a essas crianças, porque as crianças são o futuro nosso. A criança é o futuro empreendedor da cidade, é o futuro trabalhador da cidade. Então temos que, como objeções políticas, criar várias modalidades para dar essa igualdade à nossa educação. E, para mim, como profissional, como empresário, eu fico muito entristecido de saber que uma criança não ganha material de escola. Saber que uma criança tem que comprar um uniforme de escola. Muitos pais que trabalham ganham um salário e meio. A esposa não tem condição de trabalhar porque tem que cuidar das crianças. Como que ele vai ter esse gasto a mais na vida dele? Você entendeu? Então a gente tem que se pôr no lugar do outro. E o que a gente precisa, nós como gestores, como pessoas, você entendeu? Enfatizar a cada dia e saber que as crianças têm que ter direitos iguais. Tem que ter uniforme gratuito, material gratuito, tudo gratuito que a escola oferece. E também, que o Zé enfatizou muito, e parabéns, Zé, pelo seu ênfase, de falar que a merenda escolar, da qualidade da merenda escolar. Você entendeu? Tem uma qualidade de uma alimentação, você entendeu? De uma nutróloga, né? Sim. E uma alimentação que causa de verduras, frutos, uma alimentação balanceada para as crianças. Você entendeu? Sempre eu falo isso, dá para o próximo aquilo que serve para você. Isso é uma base muito... Uma coisa importante, você falou da alimentação, e a gente sabe, Zé, você é um gestor público, você conhece essa realidade, a gente sabe que tem locais que a criança vai para a escola para se alimentar, gente. Sim. Então você realmente tem que ter condições de fazer. A gente já falou sobre isso, né? Sim. Que era uma preocupação que você tinha de fornecer uma alimentação escolar de qualidade, porque você sabia que muitas vezes a criança estava ali, era a refeição mais completa. Sim. Que ela comeria ao longo do dia, né? E quando chega o período de férias, você percebe a necessidade, aí que você percebe, né, a dificuldade de alimentação mesmo que essas famílias têm, né, para dar para os seus próprios filhos, né? É o impacto. A alimentação, vocês citaram muito bem. Capacitação dos professores, isso é super importante. E o material escolar, que eu acho que você fecha ali um ciclo que você dá uma boa condição de estudo para a criança. Sim. Educação não é gasto, né, Zé? É investimento? É investimento, não é? É investimento, e é isso que o Brasil precisa, né? Ninguém olha para a educação, né? Parece que os governantes querem uma população totalmente ignorante, né? Para ver um domínio o tempo todo, né? Nós precisamos quebrar isso, nós precisamos mudar isso no Brasil, né? Então, falando ainda um pouco sobre educação... Eu queria, Keila, complementar a parte de infraestrutura. Eu falei só lá do bairro Medalha e lá de Almeida Campos. Antes de tudo, nós municipalizamos 2 escolas, a Escola São Miguel e a Escola Professor Teodoro Borges. Elas pertenciam ao Estado. Então, nós assumimos, né, pegamos essa escola, o município recebeu a escritura das escolas, dos prédios, nós reformamos e assumimos as 2 escolas, porque o município só tinha escola em Almeida Campos e na zona rural. Então, esse foi o primeiro ponto. À medida que a população foi aumentando e havia necessidade de mais escolas, foi que construímos a Escola Professor Djalma, lá no Medalha Milagrosa. Depois nós construímos a Escola Professor Rosemir Carlos de Medeiros, lá no bairro Amélia Benevides, né? E hoje a escola tem em torno de 800 alunos, não é? Então foi construída tudo com recurso próprio do município. Depois nós construímos a Escola Neuza Lopes, lá no Residencial Parque das Árvores. E lá nós já implantamos o Ensino Fundamental 1 e o Ensino Fundamental 2. Então nós fizemos... isso de uma vez, porque as crianças de lá eram transportadas para a cidade numa rodovia muito perigosa, crianças muito pequenininhas no transporte, às vezes caía dentro do ônibus, né, machucava, aquela insegurança dos pais. Então foi muito bom essa construção da escola. Olha, você falou uma coisa, eu fiquei pensando aqui, você falou na municipalização. O quanto é importante a relação do gestor municipal com o Estado,
quando precisa fazer o investimento em educação, quando precisa trabalhar a infraestrutura educacional da cidade. E você faz isso muito bem, né, Zé? Essa parte da educação junto ao Estado, você também deve estar tendo essa experiência em Santa Juliana. Sim, sim. Está dando para conversar com o Estado sobre isso? Está dando para desenvolver projetos? Está dando para conversar. Às vezes o Estado é muito moroso, né? Muito burocrático, as definições, né? As coisas andam devagar. O serviço público tem muita burocracia. A gente tem que estar o tempo todo quebrando a burocracia, não é, para as coisas andar. Senão demora muito, né? Passa um mandato e você não consegue solucionar. Se você fizer uma análise aí, Keila, todas as escolas de Nova Ponte foram na minha gestão que nós conseguimos, né? A municipalização dessas duas, construção da escola lá do Residencial Parque das Árvores, a Neuza Lopes, construção da escola Rosemir lá no Amélia Benevides, a implantação da escola Professor Djalma no Medalha Milagrosa, a criação da creche São Francisco, a construção e a cessão do prédio para funcionamento da APAI. Então todas, né? A ampliação lá da escola de Almeida Campos. Nunca outra administração construiu escola, nunca fez ampliação, ficou ali do jeito que está, né? Da forma que nós deixamos, está lá. Uma pena, né? Porque, como você falou, educação não é gasto, é investimento. Investimento você tem que vir fazendo para que o resultado apareça. Sim. Né? Infelizmente, os últimos bons resultados nós tivemos na sua gestão. Sim. Né? Nós também, Keila, criamos o transporte escolar gratuito. O Otaniel usou desse transporte, né, para ir para a cidade estudar. Antes o transporte era pago, poucos tinham condições de pagar esse transporte, muitos ficavam na zona rural sem condição nenhuma de ir para a escola, né? E depois criamos o transporte escolar gratuito de Nova Ponte para as cidades vizinhas, para quem fosse cursar curso técnico, faculdade, né? Isso está lá até hoje. Né? Verdade? Verdade, e é muito gratificante você ver que as pessoas que trabalhavam com a gente no transporte, antes eram peruas, depois eram vans, são amigos da gente até hoje, são parceiros, a gente ia conversando e a qualidade do transporte era fantástica. O motorista, ele não era simplesmente um motorista, ele era passou a ser da família da gente, você entendeu? E ele preocupava como é que você tá, às vezes tinha alguém com estômago ruim, ou você quer parar, você tem um remédio, quer tomar uma água. Então passou a ter uma convivência sólida, né? E isso foi muito bom pra gente e cada dia foram melhorando mais o transporte, a qualidade do automóvel, né? Era 2 anos mais novo, eles sempre iam trocando. Ó, troquei para melhor para vocês, tá entrando poeira, mandei calafetar o carro. Segurança. E fora a prestação de serviço de qualidade, né? Aquela prestação que você não tá ali só sendo motorista. Você tá perguntando as reais necessidades de cada criança, né? De cada família, entendeu? Eu via isso como um ponto positivo e até na zona rural antigamente era difícil. Às vezes um remédio, a mãe da gente ou o pai encomendava para o motorista, ele comprava na cidade e trazia, né? Isso aí era muito bom. Olha, o resultado de uma boa política pública, você está vendo? Ó, as memórias que o Otaniel tem da prestação de serviço e quantas outras pessoas utilizaram o serviço que você desenvolveu. É gratificante, né? É muito gratificante, muito gratificante. É uma engrenagem, eu sempre falo, você entendeu? A vida é uma engrenagem e se quebrar um dente, a corrente espana, né? E a gente fala de educação, você fala de transporte, um linkando fala de moradia, é um linkando o outro, né, pra roda girar, você entendeu? A roda tem que girar, você entendeu? E um depende do outro. E educação é o futuro nosso, gente. Educação é o futuro do Brasil. É a base, é o que a gente fala de família, base, alicerce. Merenda escolar é uma alimentação, é a saúde da criança, é uma alimentação de qualidade. Uma coisa que o Zé falou interessante, que nas férias a gente sente a real necessidade da criança alimentar na escola, né, que não tem a condição em casa. Santa Juliana, o que aconteceu com Santa Juliana, isso aí tá. A nossa população tá vendo isso aí e queremos
melhorar. Eu tenho certeza que a nossa fala, minha e do Zé, é que se foi bom, a educação vai estar melhor nesse próximo mandato, se Deus quiser. Nós também, Keila, tivemos a oportunidade de construir as quadras cobertas nas escolas, né? Antes as crianças faziam uma educação física no sol, na chuva, né? Então era muito mais difícil, né? E hoje todas as quadras são cobertas, então tem uma condição muito melhor, né? Para a prática esportiva, né? Eu queria fazer 2 adendos nessa questão para a gente falar de educação. A questão do esporte, que eu sei que é extremamente importante, e aí eu me lembrei naquela outra conversa que nós tivemos, fora você comentou dessa construção da parte esportiva das escolas, mas também você me falou que você sempre incentivou as crianças a práticas esportivas no contraturno. Também, Sim. Além das aulas regulares, tinha o contraturno. Explica isso aí para mim. As crianças que estudavam de manhã praticavam esporte à tarde e as que estudavam à tarde praticavam esporte de manhã. E a gente utilizava o Centro Social Urbano, que é o clube, né, para prática desses esportes. Lá nós tínhamos a escolinha de futebol bom de bola, bom de nota, né, porque a criança fazia o futebol, mas também os professores cobravam a nota lá na escola, o resultado escolar. Nós tínhamos o segundo tempo. O segundo tempo a gente fornecia um lanche para as crianças e elas ficavam ali, né, praticando o esporte, o futebol, o vôlei. Nós tínhamos aula de natação, nós tínhamos o karatê, né? Eu criei a escola de karatê, né? Nós cansamos de ser campeão mineiro, de ter campeão brasileiro, né? De ter campeão pan-americano, sul-americano, né? Os alunos nossos, a prefeitura fazia todas as despesas para esses alunos nossos disputar esses torneios na América. Nós mandamos meninos para disputar na Europa, né? Na Áustria, na Itália, não é? Para disputar karatê. Então isso foi maravilhoso essa época. Hoje a gente lamenta, o clube está fechado há mais de 7 anos, degradando. Aqueles quiosques que tinham lá caíram, as piscinas todas sujas, parece que trincadas, deixaram elas sem água por um período, as quadras abandonadas, campo de futebol abandonado, né? E lá era utilizado não só pelas crianças que faziam essas aulas de esporte, mas por toda a população. Era um local de lazer, né? Que a comunidade ia para lá, para usar uma piscina, para usar uma sauna, para fazer um churrasco lá nesses quiosques. Hoje está fechado, está todo abandonado. É lamentável, né, que tenha acontecido dessa forma. E as crianças que utilizavam os cursos, não tem mais? Não tem mais. Não tem mais, essa é a verdade. E as crianças clamam por isso, né? Às vezes os pais dessas crianças foram alunos dessas escolinhas de esporte, participaram e conta para eles. E não tem hoje para o filho, né? E numa situação como a gente vê hoje, de violência, de drogas, de crimes, quando você não ocupa o espaço com a família, com a educação, a gente sabe quem ocupa esse espaço, e isso então é lamentável. É né, lamentável, gente? né? Porque a educação, ela te dá um convívio social unido ao esporte e a cultura, que é imbatível contra a violência, contra a criminalidade. Ok, isso aí é o motivo de estarmos aqui, eu e o Zé. Todos esses agravantes, essas condições que se encontram em Nova Ponte hoje, cidade do nosso coração, cidade que amamos, cidade que vivemos a nossa história, a nossa vida, nossos filhos. Os filhos do Zé estudou todos na escola, meus filhos todos estudaram na escola, até irem para cursos profissionalizantes fora, né? E isso dói no nosso coração. Saber da real necessidade de uma cidade com um poder de crescimento enorme, com uma localização fantástica, uma cidade bem centralizada, próximo a Uberaba, próximo a Uberlândia, próximo a Patos de Minas, e ver uma política totalmente negligente pela real situação. Esse é o motivo de nós pegarmos na mão, né, Zé, e abraçarmos
e falar assim, vamos fazer diferente. E se você for citar o que acontece na cidade hoje é mil coisas, entendeu? Rede de esgoto, é uma catástrofe. E temos aí, com o coração aberto, e que a população de Nova Ponte compre essa ideia junto com a gente. De uma administração de respeito, de uma administração de qualidade, de uma administração eficaz. De colocar pessoas competentes, possa fazer um atendimento de qualidade, possa prestar um serviço de qualidade para a população. Ver nossas crianças não tendo a condição de comprar um material de escola, não tem condição de comprar um uniforme. É muito triste isso aí. Saber da real necessidade que a prefeitura, que o Zé sabe muito bem disso, tem condição financeira para fazer isso para todas as crianças. Nós precisamos fazer uma administração para a população e não administração de particularidades. Esse é o objetivo que Zé Divino e Otaniel está aí fazendo esse trabalho, mostrando para todo mundo, para toda a população e para os jovens que não nos conhecem ainda, às vezes eu, às vezes o Zé, eu sou menos conhecido, mas de estar sabendo quem está ali brigando por eles, quem está ali preocupando de fato com eles, para podermos, além do ensino, entrar nos cursos profissionalizantes, né, Keila? Isso aí a gente precisa criar várias outras maneiras de nos profissionalizarmos os nossos alunos que se encerram os cursos e às vezes quer fazer somente um técnico, e nós podemos fazer isso na nossa cidade mesmo. E você, como empresário, Daniel, você sabe da necessidade de mão de obra, né, Zé? Porque Sim. realmente a gente percebe pelas notícias, várias cidades do país, elas penam até para conseguir empresas para se instalarem, porque a mão de obra está escassa. Então, acho que esse é um ponto que você podia até comentar um pouquinho com a gente na sua gestão, como que foi, o Otaniel também falar um pouquinho da visão dele como empresário e da necessidade. Eu tenho a dizer que nós sofremos hoje como empresários da qualificação dos nossos profissionais. E hoje a prefeitura de qualquer cidade, junto com as empresas locais, consegue fazer esses cursos profissionalizantes para melhor deixar esses profissionais qualificados no determinado no curso que ele quer, na determinada função que ele quer trabalhar. E hoje a gente, como vendo o mercado com a falta de profissionalismo, e ajuda muito nós ter esses cursos profissionalizantes, ajuda muito as empresas. E é uma parceria, né? Podemos buscar vários parceiros, sem empresas, prefeitura e outros parceiros, né, Zé? Sim. Você sabe isso aí como ninguém, para trazer esses cursos profissionalizantes nossos. Entendeu? Até porque vocês, como gestores, vocês sabem as necessidades dentro das áreas que a cidade comporta. Por exemplo, o agronegócio, né, Zé? Sim. Trazer mão de obra qualificada, porque quando você tem uma mão de obra qualificada, você tem um salário melhor, você traz riqueza, gera riqueza para a cidade, né, para a economia. Então, tudo isso é importante. Como que foi um pouquinho E você segura a moçada jovem na cidade, senão eles vão migrar para outra cidade, né, em busca de emprego, não é verdade? Na minha época, eu levei cursos técnicos do Senai, do Senar, para qualificar, por exemplo, os funcionários da Gina, do Palito Gina. Quando ela foi para lá, esses órgãos ficaram lá durante 2 anos qualificando mão de obra, porque ninguém sabia trabalhar na indústria. O trabalho era essencialmente agrícola ou no comércio, em um supermercado, você entendeu? E demos vários cursos também de atendente, para vendedores, né, qualificando mão de obra. E é isso que precisa. Né? Então é muito importante essa qualificação e esses cursos técnicos. Hoje, às vezes, um curso técnico é mais valioso do que um curso de nível superior, né? E a pessoa tem mais facilidade de ingressar, né, no trabalho. Essa visão ela é importante. Continuando na educação, Zé, fala um pouquinho para mim da questão universitária. Eu me lembro que havia uma situação de transporte, a necessidade de transporte para os alunos que estavam fazendo graduação. Como que foi na sua gestão? Nós
adquirimos inicialmente um ônibus, depois nós fomos terceirizando mais ônibus, porque foi aumentando o número de alunos, né? Muitos não iam estudar, não iam fazer faculdade, porque não tinha condições de pagar o transporte. Então, nós implantamos esse transporte escolar gratuito, né, para as cidades vizinhas, né? E ele existe até hoje e está lá consolidado. Hoje, poucos municípios têm esse transporte, oferecem esse transporte gratuitamente. A grande maioria dos municípios cobram pelo transporte. Mas começou com você. Como que você teve essa ideia? Começou comigo, porque eu sentia, eu morava lá e também estava fazendo faculdade e eu pagava, não é? A gente fretava uma Kombi na época para fazer faculdade, não é? E muitos amigos nossos não fizeram faculdade porque não tinha condições de pagar um transporte. Então a gente percebeu a necessidade, né, que tínhamos de implantar isso. E aí implantamos, né, da zona rural e para cidades vizinhas. Zé, o que mais da educação na sua gestão que você pode destacar? Você falou, olha, Keila, esse aqui foi essencial. Com relação à infraestrutura da educação, eu ainda esqueci de falar da creche lá de Almeida Campos. Eu consegui um recurso no FNDE para construir uma creche muito bacana, uma creche bonita, enorme, para atender a comunidade de Almeida Campos. Lá as mães trabalham na lavoura, trabalham na cenoura, na batata, e às vezes vai pagar uma pessoa para cuidar dos seus filhos, né? Elas já ganham pouco lá na roça, né? Então nós pegamos esse recurso e fomos construindo a creche. Nós entregamos em 2016 a creche, faltava apenas colocar o mobiliário dentro dela. E o recurso do FNDE estava na conta da prefeitura, depositado na conta da prefeitura. Tem 7 anos e meio isso, não concluíram a creche, nunca colocaram ela para funcionar. E as mães, a comunidade espera até hoje pela conclusão da obra. Como mãe, eu fico estarrecida. Porque a gente sabe o quanto nos ajuda um local com segurança, com ensino para deixar os nossos filhos, para a gente poder trabalhar em segurança. Eu, antes de vir para gravar com vocês, deixei o meu filho na escola, estou tranquila, está lá até o horário que eu saí daqui para buscá-lo. Agora, a mãe não tem onde deixar um filho para trabalhar e se impactar a sua sobrevivência, o seu dia a dia, isso é muito difícil, gente. Como um gestor não pensa em infraestrutura? E a maioria dessas mães, elas trabalham no agronegócio, você entendeu? E elas ganham aí 80 a 120 reais por dia, você entendeu? Para complementar, né, Zé, na renda familiar. Às vezes mãe tem 2, 3 filhos e vai deixar esses filhos com uma pessoa olhando, ela vai gastar 80 reais, você entendeu? Se ela tá ganhando de 80 a 120... Como que ela vai fazer isso? Isso é uma vergonha pública, você entendeu? E Almeida Campos Almeida Campos é um distrito, né, Zé, que vive completamente 100% do agronegócio. E essa creche, ela tinha que estar funcionando e tinha que ter profissionais qualificados, alimentação qualificada, até um enfermeiro ali, né, Zé, junto para ver a real necessidade das crianças, como que tá a saúde, vendo tudo isso aí, a própria creche, o próprio trabalho das pessoas, levar essas crianças no postinho, fazer alguns exames, porque as mães que vão trabalhar na zona rural ali, não tem o tempo, chega às 6 horas da tarde, vai fazer a janta em casa, para fazer a marmita, para sair no outro dia cedo trabalhando, entendeu? Então, é uma falta de respeito. Infelizmente, temos que falar que o que está acontecendo na nossa administração é uma falta de respeito com a nossa população. Isso é inadmissível na nossa administração. Isso não é coerente do que a gente quer para a população de Nova Ponte. Você pode ter certeza disso. Eu gostaria, você falou uma questão também, e a gente vem discutindo sobre educação e segurança. Você falou capacitar professores, você falou no contraturno, que eu acho fantástico, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância da educação para a questão da segurança, quando você tira as crianças da rua. Você tem a sua formação como professor, gestor, como que você vê isso? Eu vejo muito importante essa parte da segurança.
não só o trabalho de fazer com os alunos no contraturno, mas também na própria escola. Quantos casos de violência a gente tem visto ultimamente acontecendo nas escolas, né? Pessoas que invadem a escola, que matam alunos, não é? Em Santa Juliana, por exemplo, nós colocamos câmaras de monitoramento em todas as escolas. E isso está lá na Polícia Militar. Lá tem funcionários cedidos pela Prefeitura 24 horas fazendo esse monitoramento. Qualquer coisa diferente, a polícia chega imediatamente. Nós colocamos detector de metal na entrada das escolas, tem um porteiro homem ali. Então, são medidas protetivas, né, que auxilia muito e que dá uma tranquilidade maior para os pais. Que hoje até isso, né, é uma preocupação, né? Tudo, o mundo está tão violento, a gente se preocupa com tudo, né? Aproveitando esse gancho, Zé, eu queria falar um pouquinho sobre cultura. Na sua gestão, como que foi a área de cultura? Porque educação e cultura, elas também é como educação e saúde. Precisa andar junto. Como que foi a cultura? Olha, nós temos alguns eventos que são tradicionais em Nova Ponte. Um deles é a Festa da Cavalhada, que é a festa cultural maior da cidade, né? Então a gente sempre deu esse apoio para manter essa tradição. A cavalhada representa a luta entre cristãos e mouros, que vem lá da Idade Média, né? E ela é centenária em Nova Ponte, tem mais de 100 anos que existe essa festa. E que leva turistas, leva gente de toda a região. Ela é sempre realizada no segundo domingo de junho. Então todo mundo já sabe, o segundo domingo de junho, quem gosta da cavalhada está lá. E aí vem gente até de outros estados para participar e para dar festa da cavalhada. Além da festa da cavalhada, nós fizemos encontro de folia de reis, levando folia de reis de várias cidades de Minas, até de outros estados, um dia todo ali, né? Aquele encontro bacana com muita gente participando, né, do evento. E nós criamos outros eventos, Nova Ponte Show, que nós levamos lá para Prainha, né? Que a gente teve a oportunidade de construir. Quero que você conta sobre a Prainha. Tá, então. Já vamos aproveitar e falar de turismo, cultura e turismo. Pronto. Conta pra gente a história. Como que se deu para você construir? Você pensou, nossa, vou construir Prainha aqui. Construímos a Prainha com bares, com quiosque, com calçadão, uma estrutura completa, né, para receber o turista, para realizar grandes eventos. Então, existia ali um acesso que a CEMIG deixou numa pista única até uma rotatória. Aí eu construí a segunda pista, nós duplicamos a pista e fiz o acesso até na prainha. Tudo asfaltado com a área de estacionamento também. Lá nós criamos o Nova Ponte Show, né, com a realização de grandes eventos, né, grandes artistas de renome nacional que iam para ali, né, fazer os shows. Né? E foram muitos, né? Skank, Ginigeno, Banda Eva, Exalta Samba, Fala Mansa, Chiclete com Banana. Então, muitos e muitos eventos. Além disso, a gente também fazia torneios de jet ski, torneios de pesca, torneios de motocross. Isso tudo leva muita gente, muito turista, né? Isso gera renda, gera emprego para a cidade, né? Então havia uma movimentação muito grande, além do carnaval, né, que sempre foi famoso em Nova Ponte, não é? E hoje fracassou muito. Eu tive no último carnaval observando o movimento na cidade, estava um dia normal, como se fosse uma segunda-feira, né? Aquilo travava o trânsito na cidade, né? As pessoas iam, alugavam casas, compravam no supermercado, ia para o restaurante. Então fazia com que a economia girasse, o dinheiro girava, né, dentro da cidade. Isso chama administração para o povo, um governo do povo, uma pessoa, um governo que ele a cada dia ele preocupa mais com a população, né, Zé? Sim. Certo, essa administração nossa vai ser uma administração de respeito. Olha, vou falar, hein, gente, eu já vi aqui que realmente vocês estão com gás mesmo para enfrentar esse pleito, viu? Zé, com essa experiência em gestão pública enorme, né, deu para perceber aqui pelo nosso bate-papo em relação à educação, o quanto foi feito,
E eu sei que ainda tem, a gente vai precisar de uns 5, 6 podcasts para a gente complementar e falar toda a sua experiência. O Daniel vem com a experiência dele, iniciativa privada. Pessoal, nós encerramos por aqui o segundo podcast, mas eu já de antemão convido vocês para a gente voltar aqui para falar um pouquinho sobre saúde, sobre habitação, saneamento básico, que eu sei, eu já ouvi muitas histórias da sua gestão sobre isso. Foi um prazer tê-los aqui novamente. Prazer foi nosso. Prazer foi nosso. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.